Meus irmãos, na Sexta-feira Santa, na celebração da Paixão do Senhor, o Evangelho que nos é proposto é o Evangelho de João. A Paixão de Cristo, narrada por São João, tem suas peculiaridades. Enquanto nos outros evangelhos, a Paixão de Jesus Cristo segue o esquema baseado principalmente no profeta Isaías e apresenta a paixão de Jesus como o sacrifício do servo sofredor pela humanidade, a paixão, segundo São João, ela é o momento da glorificação do Cristo, o momento da hora do Cristo, o momento da doação do maior dom do amor de Jesus pela humanidade. Assim, não é que não tenha no relato da paixão de São João elementos dolorosos e cruéis, mas ele não é aquilo que é acentuado pelo evangelista. Para ter uma ideia, ele não narra a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras. Eu pretendo falar sobre alguns elementos, algumas características da sua narrativa. Ele abre a narrativa da paixão falando num jardim. Então Jesus Cristo é preso num jardim. Depois ele encerra a narrativa da paixão falando do sepultamento de Jesus. Ele é sepultado num jardim. Também no meio da narrativa, ele coloca a cruz como se fosse uma árvore e coloca Maria como se fosse a nova Eva. Então está nos remetendo também ao jardim. Se nós lemos no livro do Gênesis, o jardim foi o lugar onde Deus colocou o homem recém-criado. Era o paraíso, era o jardim do Éden, mas o primeiro Adão pecou. Santo Agostinho comenta, dizendo que em Adão toda a humanidade pecou, mas em Jesus Cristo toda a humanidade saiu vitoriosa. Então ele apresenta a paixão de Jesus como se fosse uma nova criação. Vejamos algumas coisas interessantes que aparecem aqui na prisão de Jesus. Já foi dito que ela se dá num jardim, mas veja que Judas, o traidor, ele se apresenta com uma guarda para prender Jesus, e o texto de João diz que ele leva lanternas e tochas, além das armas. Por quê? Porque o coração de Judas está envolvido pelas trevas, em oposição de Jesus, que é a luz. Aí quando Jesus pergunta quem buscais, eles respondem a Jesus de Nazaré. Mas esteja atento que não é tanto o lugar geográfico. Jesus nasceu em Belém de Judá, mas vivia em Nazaré. Mas aqui é uma referência a Isaías, capítulo 11, onde fala do rebento de Jessé. Isso é claro que só percebe isso quem sabe hebraico, mas ele está referindo aqui a esta profecia que está em Isaías 11. Ele apresenta a prisão de Jesus como uma entrega. Jesus é dono da situação, então não é propriamente ele está cedendo aquilo, ele tem o domínio da situação. Isso se expressa principalmente que ele narra aqui que os guardas ficam apavorados e caem. João também é o único que apresenta a narrativa de sua mãe Maria aos pés da cruz. Aí é uma alusão explícita à árvore da cruz associada com a árvore da vida lá no paraíso. E aqui Maria é apresentada como a nova Eva. A antiga Eva foi seduzida pela serpente e deu para o mundo o fruto da morte. Agora a nova Eva, aos pés da cruz, ela nos dá o fruto do seu ventre, Jesus, como a fruto da vida para a humanidade. E esta é a nova Eva, a mãe de Deus, que é dada como mãe de todos nós.
no final da narrativa, lá diz assim: no lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo em que ninguém ainda fora depositado. Então Jesus é depositado no sepulcro como se fosse uma semente que ia germinar e nascer, a geração da nova vida. Aqui ele dá o significado da morte de Jesus como o nascimento de uma nova criação. Outro tema que é elaborado por São João é o tema do discipulado. Ele não focaliza somente a morte de Jesus na cruz, mas ele faz questão de focalizar também o seguimento. É claro que ele fala que a maioria dos discípulos abandonou, mas ele coloca o discípulo amado aos pés da cruz, com mais 4 mulheres, Maria e outras mulheres que ele faz a descrição ali. E veja você que, diferentemente de Lucas, que coloca Jesus morrendo entre 2 ladrões, a crucificação de Jesus se dá, ele fala entre 2 cruzes, não diz o nome. E aqui uma referência de que esses 2 não são ladrão, são os discípulos que vão morrer juntamente com Cristo. Notemos que o Evangelho de São João é o último evangelho a ser escrito. Já estamos no ano 90, já tivemos diversas perseguições e muitos cristãos morreram. Então ele apresenta a temática do seguimento de Jesus, como seguir Jesus também no caminho da cruz, e não seguir Jesus somente, vamos dizer assim, nos momentos de alegria, mas também nesse momento doloroso. Quanto ao discípulo amado que aparece no texto, a tradição identifica como o próprio autor do Evangelho, São João, mas que de certa forma